Vamos dar sequência então à nossa próxima aula de hoje. Inicialmente eu vou só responder uma questão de um aluno de casa, a Josilene de Minas Gerais. Ela pergunta sobre a aula anterior. Observei em 3 pacientes piora significativa do quadro de esteatose hepática após colecistectomia. Existe alguma relação conhecida sobre o fato? Bom, Josilene, a esteatose hepática ela é uma condição cada vez mais frequente, né, no nosso país. O que ocorre é um acúmulo de gordura no fígado, uma gordura, uma energia que não foi gasta. Tá? Então, isso tem a ver com pacientes dislipidêmicos, pacientes com uma certa intolerância à glicose, ou pacientes que têm mesmo uma alteração metabólica que estejam acima do peso. Agora, o fato de tirar a vesícula não tem nada a ver com a esteatose do fígado. Tá? São coisas diferentes. O que pode acontecer é, o paciente após a colecistectomia, ele não tem mais dor ao se alimentar, ele vai comer mais, ele vai comer melhor, ele vai ganhar peso, ele vai ter esteatose. Tá? Então, não é uma relação direta, mas acaba sendo uma consequência do aumento da ingesta desse paciente. Então, vamos dar seguimento aqui. Nós estamos falando dentro do abdômen agudo inflamatório, né, como nós conversamos anteriormente. Nós vamos para as próximas 2 etiologias frequentes, que é a pancreatite e a diverticulite aguda. Bom, então o que é a pancreatite aguda? Então é um diagnóstico etiológico dentro do abdômen agudo inflamatório. É o processo inflamatório agudo do pâncreas com acometimento variável de estruturas peripancreáticas e órgãos à distância, podendo causar SIRS, que é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica com alta letalidade. Então, pancreatite é uma inflamação do pâncreas, certo? Então, a inflamação do pâncreas, ela pode causar alterações locais no próprio pâncreas, como necrose, coleção, abscesso, pseudocisto, hemorragias, e ela pode causar uma repercussão sistêmica, porque o pâncreas é uma glândula mista, ela produz hormônios, ela produz enzimas digestivas e ela é altamente vascularizada. Então, se você tiver um processo inflamatório ali, você pode ter grande quantidade de citocinas sendo jogadas na corrente sanguínea. E isso vai fazer com que o indivíduo possa ter uma resposta sistêmica, com insuficiência respiratória, com insuficiência renal, insuficiência cardiovascular, com necessidade de droga vasoativa, insuficiência hepática, hemorragia digestiva. Então, a pancreatite aguda, existe um espectro de uma doença leve, edematosa, que se resolve rapidamente, e um quadro gravíssimo, necrosante, com alta mortalidade. Então, o espectro é muito amplo da pancreatite. A maioria dos casos vão ser casos leves, mas existem pancreatites extremamente graves. Essa pancreatite é classificada como leve quando não existe disfunção orgânica. Então, quando só existe o quadro local, e ele tem uma resolução rápida, normalmente em até 7 dias, com uma mortalidade baixa. E ela é considerada grave, necrotizante, quando ela tem uma disfunção orgânica ou complicações locais, como necrose e infecção. São pacientes que precisam ser colocados em UTI, com alta mortalidade, que a gente vai ver daqui para frente, pode chegar até 50% de óbito. Então é uma doença com espectro muito variável. E a princípio, pela definição mais usada hoje, que é do critério de Atlanta, ainda de 1992, não existe pancreatite moderada. Então vocês vão ver que tem a pancreatite leve e a grave. Existe uma tendência na literatura hoje de se melhorar essa classificação. Então tem vários artigos surgindo do ano passado, de 2013, 2014, agora de 2015, tentando criar um novo consenso, criar uma pancreatite moderada, uma pancreatite mais grave ainda, mais letal do que a pancreatite dita como grave. Então, porque nós vemos que os quadros são muito variáveis, né? Então, isso não tem um consenso ainda. A gente vai ver que a pancreatite é uma doença muito bem protocolada de condutas, mas existem variações em cada serviço, porque a literatura traz algumas informações diversas. Então, é importante que vocês saibam o local onde vocês pretendem entrar na prova de residência, quais são as condutas do serviço para aquela doença. Isso é uma coisa difícil na nossa realidade para fazer as provas, porque você pode ter condutas certas, diferentes, e o serviço vai pedir na questão aquele que ele adota. Então é importante que vocês conheçam o local onde vocês estão entrando, tá?
Qual é a causa da pancreatite aguda? Então, o que causa essa inflamação no pâncreas? Na grande maioria das vezes, a litíase biliar e o álcool em segundo lugar. Então, o cálculo biliar, o cálculo na vesícula biliar, normalmente o microcálculo, o cálculo pequeno, ele vai migrar pela via biliar principal e ele vai causar uma inflamação na região da papila duodenal. Tá? Essa figura é uma figura ilustrativa só para a gente entender o cálculo passando aqui. Como a papila duodenal ela vai receber o colédoco e ao mesmo tempo o ducto de Wirsum, que é o ducto pancreático principal, se eu tiver uma obstrução aqui do colédoco, eu vou ter também uma obstrução do Wirsum. Consequentemente, o suco pancreático não vai drenar para dentro do duodeno, ele vai extravasar no pâncreas e vai causar autodigestão do pâncreas. O suco pancreático tem enzimas digestivas. Então, essa é a fisiopatologia da pancreatite. Só que na grande maioria das vezes, não acontece como está nessa figura do cálculo ficar impactado aqui. Porque se o cálculo ficar impactado aqui, além da pancreatite, o paciente vai ter uma obstrução do colédoco, ele vai ter uma icterícia associada. Na maioria das vezes não é isso que acontece. O cálculo passa, ele vai embora, ele causa um processo inflamatório na papila, que é a papilite. Esse edema da papila, que é o que causa a pancreatite. Tá? Por isso que os pacientes podem ter uma leve icterícia no começo, que depois melhora. Tá? Ou acabam nem apresentando icterícia. Porque é o cálculo que causa, sim, só que o problema principal é a papilite que ele provoca. Tá? Isso, a grande maioria dos casos. O álcool seria a segunda causa. Mas aqui eu não estou falando do etilista crônico, do alcoólatra. O etilista crônico ele vai dar uma doença chamada pancreatite crônica. Tá? A pancreatite aguda e a pancreatite crônica são duas doenças diferentes. A pancreatite crônica não é uma aguda que cronificou, ela não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? A pancreatite crônica é causada, o uso contínuo do álcool, ele vai causando obstruções dentro do pâncreas do ducto de Wirsum, com áreas de estenose e dilatação. Então o paciente vai ter dor crônica, esteatorreia, diabetes, é outra doença, tá? A pancreatite aguda, o álcool pode estar envolvido nela, sim, mas é a chamada libação alcoólica. É o indivíduo que bebe muito naquele dia, no dia seguinte ele tem uma pancreatite. Não é o alcoólatra crônico, tá? Então é como se fosse uma ressaca mesmo, a pancreatite. O indivíduo tem desidratação, boca seca, ele tem vômito, ele tem dor abdominal, não deixa de ser uma pancreatite aguda após uma libação alcoólica, tá? Quando a gente não sabe a causa, a gente chama de idiopática. Nesses casos ainda, se você for investigar a fundo com exames mais precisos, você vai ver que existem microcálculos que não são vistos no ultrassom, a chamada lama biliar, a bile litogênica, que causa esse processo inflamatório na papila. Mas existem causas mais raras, como por exemplo, as hiperlipidemias, principalmente a hipertrigliceridemia. Então aqueles pacientes que têm aquelas doenças familiares com triglicéridos de 1000, 2000, não é aquele triglicérides pouco aumentado, pode dar pancreatite. Distúrbios do cálcio, como a hiper e a hipocalcemia. Trauma, então o trauma abdominal é uma causa importante, principalmente em criança. Então se alguém perguntar para vocês qual a principal causa de pancreatite na criança, é o trauma. E aí existem dois traumas bem estabelecidos. Um é a chamada síndrome do tanque, não sei se vocês já ouviram falar da síndrome do tanque, que a criança sobe lá no tanque de lavar roupa, normalmente 5, 6 anos de idade, descola da parede e cai no abdômen. Então tem até normativa para o tanque tem que ser fixo na parede e tal, para não ter esse trauma nessa região. E o trauma da própria bicicleta, o guidão da bicicleta na região do abdômen. Então são os dois traumas clássicos que causam pancreatite em criança. Uso de drogas, de medicamentos, alguns medicamentos podem causar pancreatite, antirretrovirais, antineoplásicos, né, quimioterápicos. Existem alguns medicamentos, como por exemplo a própria furosemida descrita, metildopa. Medicamentos, tem uma lista enorme de medicamentos que podem causar pancreatite, alguns antidepressivos também. Infecções virais, aí principalmente o coxsackie e a cachumba. Então a cachumba dava parotidite, orquite e pancreatite, pode dar pancreatite aguda. A parasitose, então você pode ter um parasita que obstrui aqui essa região, causando. A própria CPRE, então após a manipulação da CPRE, você faz a papilotomia, aquilo pode fazer um edema ou injetar contraste no Wirsum, é uma causa de pancreatite grave, muitas vezes em pacientes jovens, tumores nessa região também. Então tem inúmeras causas de pancreatite. Então, quando não tem cálculo e álcool, eu preciso descartar todas as outras. Né? Quando eu não sei, eu chamo de idiopática. Tem pancreatite autoimune, que pode ter por uma doença autoimune que agride o pâncreas. Então são muitas causas.
A clínica compatível desse paciente é uma dor abdominal intensa, normalmente súbita, na região do andar superior do abdômen, epigástrio, hipocôndrio direito e hipocôndrio esquerdo, que se irradia em faixa em direção ao dorso. Então é uma dor em faixa, andar superior do abdômen, de forte intensidade, associado a náuseas e vômitos. Então o vômito é muito frequente na pancreatite, porque o pâncreas está logo atrás do estômago, isso causa uma gastroparesia e ele acaba vomitando muito. Então é muito comum o paciente ter vômito, vários episódios de vômitos associados à pancreatite. No exame físico você vai ver que o paciente tem dor abdominal, ele vai ter uma distensão por conta de um ilho paralítico, mas o problema não é peritoneal. O problema é retroperitoneal. Então o paciente não tem peritonite. E não é comum que ele tenha descompressão brusca positiva, porque o problema é retroperitoneal. Tá? Ele pode ter sinais sistêmicos da sístole, como taquicardia, hipotensão, sudorese, oligúria, que é de acordo com o grau de resposta sistêmica que ele vai ter, e sinais como os sinais de Cura e de Turner, como eu já mostrei na aula anterior, são compatíveis com uma pancreatite mais grave, né? Essa posição é a atitude genopeitoral ou prece maometana. É uma posição antálgica da pancreatite. Então o que acontece? O paciente joga o tronco para frente, com isso ele descola o pâncreas da coluna e diminui a dor. Então se vocês virem um paciente nessa posição no pronto-socorro, tem que pensar em pancreatite aguda. É uma posição antálgica, a prece maometana. Exames complementares importantes são as enzimas pancreáticas, né? Amilase e lipase, e aí lembrar que existe uma diferença entre elas. A amilase, ela é muito mais sensível, mas ela é menos específica do que a lipase. Por quê? Primeiro, porque qualquer trauma abdominal pode aumentar a amilase. Segundo, porque existe a amilase salivar. Então, não necessariamente aquela amilase é do pâncreas. Tá? Mas quando ela está acima de 3 a 5 vezes o valor da normalidade, ela costuma ser representativa de pancreatite aguda. A lipase, ela é mais específica, ela só tem no pâncreas. Tá? Agora, a diferença é o tempo em que essas enzimas aumentam. A curva da enzima é diferente. A amilase, ela aumenta precocemente, normalmente nas primeiras horas, e ela permanece aumentada por 48, 72 horas, depois ela cai. A lipase, ela vai aumentar um pouco mais tarde. Então, depois aí de 48 horas, ela começa a subir, e ela permanece por até 5 a 7 dias e depois ela cai. Então, dependendo do tempo que o paciente chegou no pronto-socorro para ser avaliado, eu vou pedir amilase ou lipase ou as duas, tá? Então, é importante saber isso, que existe a curva, ela tem um tempo diferente e uma diferença de sensibilidade e especificidade. Exames gerais são importantes até para graduar a gravidade da pancreatite, que nós vamos ver, o hemograma, as bilirrubinas, enzimas canaliculares, enzimas hepáticas. O raio-x ele tem pouca importância. Um dado interessante no raio-x é a chamada alça sentinela. Você pode ver um nívelzinho hidroaéreo no hipocôndrio esquerdo, que é representado pelo ângulo de Treitz. Então, isso aí é como se fosse uma alça bloqueando a região do pâncreas. Então, um nívelzinho ali, chamado alça sentinela, pode dar uma informação mais característica de pancreatite. O ultrassom ele pode ser útil, mas o paciente tem que ser magro, né? E ele não pode estar muito distendido, porque o pâncreas é muito posterior. O melhor exame para avaliar o pâncreas é a tomografia do ponto de vista de imagem. Não quer dizer que ela é indicada em todos os casos, tá? Então, uma das questões que é sempre frequente em prova de residência é quando fazer tomografia na pancreatite. Então, a gente tem situações em que eu tenho dúvida no diagnóstico. Então, ela pode ser usada para ajudar o diagnóstico, mas ela é mais rara nesses casos. Ela é mais usado para a gente ver a gravidade, se existe complicação local. Naquele paciente que eu considero que é grave, aí eu faço a tomografia para ver se está existindo alguma complicação. Tá? E eu considero que é grave de outra forma, por outros critérios que a gente já vai ver. Então aqui uma tomografia mostrando a região do fígado, da vesícula, né? Os rins, o baço e o pâncreas, que é um órgão transversal. Então lembrar que a tomografia, o ideal é que ela seja feita com contraste venoso, porque ela vai mostrar se tem áreas do pâncreas que não entra contraste, são áreas de necrose, e com cortes finos. Porque como o pâncreas é um órgão transversal, se tiver um corte muito longe do outro, eu posso pular o pâncreas. Então, cortes de 3 a 5 milímetros, com contraste venoso, que é o ideal. Então, como é que eu dou o diagnóstico de pancreatite? Existe um critério que chama critério de Banks. É um critério estabelecido na literatura que diz, eu tenho 3
formas diferentes. A clínica compatível, a enzima, amilase e lipase, e eu tenho a tomografia. Eu preciso de 2 dos 3 para dar o diagnóstico. Então, na maioria dos casos, como que se faz o diagnóstico? Com a clínica e a enzima. Agora, se por algum motivo eu não tiver a clínica, o paciente está entubado, uma pancreatite pós-operatória, por exemplo, por isquemia, eu não vou ter a clínica, então eu vou precisar da enzima e da tomografia. O paciente é um paciente tetraplégico, eu posso não ter a clínica. Ou então o paciente chegou depois de uma semana, 10 dias, eu posso não ter a enzima. Né? Lembrando que a amilase urinária, ela pode ficar até mais de 7 dias presente, seria uma terceira forma de ajudar o diagnóstico, a amilase urinária. Mas, pelos critérios de Banks, eu tenho que ter 2 de 3. Clínica compatível, enzima ou tomografia. Então, a tomografia já tem uma indicação inicial, em casos mais raros, no diagnóstico. Depois que eu fiz o diagnóstico, eu descobri a causa, então são os passos que eu vou dando na pancreatite. Fiz o diagnóstico, causa. O ultrassom é um bom exame para ver a colelitíase, né? Lembrar disso. Então, isso é importante para ver a causa. O próximo passo vai ser me dizer qual é a gravidade da pancreatite. É uma pancreatite leve ou é uma pancreatite grave? Porque isso vai mudar a sequência do tratamento do protocolo. Para isso, o mais antigo que a gente tem é o critério de Atlanta, de 1992. O que esse critério de Atlanta diz? Foi um consenso que foi feito para me dizer quando eu vou chamar de grave a pancreatite. Ele tem algumas críticas e constantemente sofre revisões. Então, primeiro, eu vou chamar de grave toda vez que eu tiver falência orgânica, que é um sinal que existe CIRS. Então, o que é falência orgânica? Uma pressão sistólica menor do que 90, que mostra que o paciente tem algum grau de choque. Uma insuficiência pulmonar, uma PO2 menor do que 60. Uma insuficiência renal, uma creatinina maior que 2. Ou uma hemorragia digestiva acima de 500 ml em 24 horas. Então, existe falência orgânica, algum sistema está comprometido, ela já é chamada de grave, a pancreatite. Além disso, existem complicações locais, então existe necrose, abscesso, pseudocisto, ela também é chamada de grave. E os sinais prognósticos, os mais usados, o critério de Hanson e o critério de Apache 2. Existem vários critérios. Então existem critérios de Solfa, de Marshall, de Glasgow, da própria CIRS. Então é importante que vocês conheçam, porque cada escola adota um protocolo diferente. Tá? O critério de Hanson, ele é clássico, ele é da década de 70, ele é muito usado, a gente precisa decorar ele, porém ele é um critério que ele é sujeito a muitas críticas, porque você tem aqueles critérios de entrada e os de 48 horas, e você precisa de 48 horas para poder fechar o critério, e ele não pode ser repetido mais. Tá? Então, ele é específico para o pâncreas e ele é chamado de grave quando ele é maior ou igual a 3 pontos. E o critério de Apache 2 não é específico para pancreatite. É um critério para doente grave, que usa em UTI. Quanto maior o Apache 2, maior a mortalidade daquele paciente. Ele foi trazido para pancreatite aguda. Ele é mais complexo, a gente não precisa memorizar ele. Ele tem uma tabelinha que você tem que ver a parte clínica, laboratorial, e ganha pontos tanto para mais quanto para menos. Eu vou mostrar aqui para vocês como se faz. Então, do critério de Hanson, você tem os critérios de entrada, que são idade acima de 55 anos, leucocitose acima de 16 mil, TGO acima de 250, a glicose acima de 200 e o LDH acima de 350. Tá? Esses são os critérios de entrada. Após 48 horas, nós temos na gasometria um PO2 menor do que 60, um base excess mais negativo do que menos 4, um sequestro de líquido acima de 6 litros, então quer dizer que tem que fazer o balanço hídrico para saber quanto está entrando e quanto está perdendo de líquido. Uma queda do hematócrito acima de 10%. Então o hematócrito cai. Então eu tenho que medir o hematócrito aqui e depois de 48 horas. Por que cai o hematócrito? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Existe algum sangramento nesse paciente, a princípio? Não. Mas por que ele cai o hematócrito? Ele cai o hematócrito porque, na verdade, o hematócrito de entrada está muito hemoconcentrado, porque o paciente está desidratado. Depois de 48 horas, você hidratou o paciente, aí aparece o hematócrito real. Então, quando cai muito o hematócrito, ele é um parâmetro que me mostra que na entrada ele chegou muito concentrado. Tá? Então, é um parâmetro de gravidade.
um aumento da ureia acima de 10 e um cálcio menor do que 8. Por que consome o cálcio? Por que da hipocalcemia? A gente tem que lembrar lá da química e daquela reação de saponificação. Então, existe nesses pacientes uma necrose e uma autodigestão das gorduras do pâncreas. Essa digestão da gordura, aquela reação lá da química orgânica, ela consome cálcio nessa reação química. Então, por isso que o cálcio cai. Quanto mais o cálcio cair, é porque houve mais digestão de gordura do pâncreas e peripancreático. Então, é comum quando você vai operar esse paciente da vesícula, por exemplo, antes da alta, você perceber vários pontinhos calcificados na gordura, chamados pingos de vela. Então, são locais em que você teve consumo de cálcio por conta da digestão da gordura da pancreatite, tá? Então, isso aqui, infelizmente, a gente tem que saber porque ele vai ser cobrado, né? Então, aí a gente tem que tentar inventar alguma forma para decorar isso, né? Então, existem alguns traços mnemônicos aí, então o pessoal às vezes fala, importante lembrar totalmente a grande lista para evitar sequestros de homem na urca. Uma frase que não tem nada a ver, mas que muita gente decora, né? Então, se vocês quiserem criar uma de vocês aí, então, importante lembrar totalmente a grande lista para evitar sequestros de homem na urca. O importante é que isso aqui a gente precisa saber, mas precisa saber por um motivo, porque se você tiver de plantão lá no pronto-socorro, se você não pedir os exames, muitas vezes quem vai cuidar do paciente na enfermaria é o outro residente, né, o outro assistente. Você não consegue fazer o critério de Hanson. Então você tem que saber solicitar os exames certos na entrada do paciente, tá? Então ele mostra que se você tiver menos de 3 critérios, a mortalidade é irrisória. A partir de 3 já passa a ser 15% de óbito. Então isso aí ele já é considerado grave. Tá? É um critério que ele superestima. Tem muitos pacientes que têm Hanson 3, 4, que a gente vê que não são tão graves, mas acaba pecando pelo excesso. O Apache 2 ele é mais complexo, ele tem uma qualidade que ele pode ser repetido todo dia, e você avalia. O Hanson fez uma vez e acabou, ganhou aquele rótulo de grave ou leve. O Apache 2 não, ele pode ser repetido todo dia. E é considerado grave quando é maior ou igual a 8. Então, é uma tabelinha bem mais complexa. Só para colocar para vocês aqui, o que entra é a temperatura, a pressão, a frequência cardíaca e respiratória, a gasometria com as saturações, o pH, o bicarbonato, sódio, potássio, creatinina, hematócrito, leucócitos, a escala de Glasgow. Se você tem um paciente com que é necessário uma cirurgia de emergência, se ele tem uma doença crônica associada, e ele ganha pontos na febre e na hipotermia, na frequência para mais e para menos. Então ele é mais complexo. É importante a gente ter essa tabelinha para poder realizar o critério quando o paciente quando for necessário. Então o Apache 2 maior ou igual a 8 pontos, ele é considerado grave. Então quando que eu vou fazer tomografia? Então indicações de tomografia na pancreatite. Primeira pergunta. Quando eu tiver dúvida diagnóstica, então não completei o critério de Banks com clínica e com enzima, eu vou fazer tomografia. Outra indicação, toda vez que for grave. Então se eu tiver um paciente dentro daqueles critérios de Atlanta, com insuficiência orgânica, ou com alteração de Hanson e Apache, mostrando que é grave, é obrigado a fazer tomografia. Por quê? Porque eu tenho que ver se tem ou não necrose, se tem ou não infecção, e para tomar a próxima conduta. Se for uma pancreatite leve, a princípio, não tem indicação de tomografia. Então isso sempre é cobrado em prova, as indicações de tomografia. Então o Hanson e Apache maior ou igual a 8, o paciente também que teve uma piora clínica durante o tratamento, mesmo que ele não foi considerado grave no início, mas ele não evoluiu bem, ele tem indicação de tomografia. E existe um marcador, um exame que é a PCR, que ela é um fator preditivo muito bom para a necrose do pâncreas. Então existe uma curva da PCR. Então se descobriu que se você dosar a PCR com 48 horas da dor, por isso a anamnese é importante, saber quando foi o momento que começou a dor, com 48 horas da dor, se ela for acima de 150 miligramas por decilitro ou 15 gramas por litro, depende da medida, né? 150 ou 15, ela tem uma chance de 80% de ter necrose no pâncreas. Então, se tiver essa PCR aqui com 48 horas, tem que fazer tomografia. Tá? Então, é um critério usado em muitas escolas também. Eu vou fazer tomografia na dúvida diagnóstica, quando o paciente for considerado grave por algum motivo, e quando tiver essa PCR de 48 horas acima de 150. Tá? São as indicações de tomografia.
Aí quando eu faço a tomografia, já tem outro critério que eu preciso saber, que é o critério de Baltazar. Né? O critério de Baltazar, ele vai me dizer como que está localmente o pâncreas, mas ele não me diz grau de necrose. Isso é uma confusão que muita gente faz e acaba tendo pegadinha de prova. O Baltazar A é o pâncreas normal. O Baltazar B é quando existe um edema difuso no pâncreas. O C é quando existe um infiltrado da gordura peripancreática. E o D, quando existe uma coleção, e o E, mais de uma coleção, ou a presença de gás. Toda vez que tiver gás nessa região é porque tem infecção, né, que tem bactéria produtora de gás. Mas ele não falou nada de necrose. Então vamos ver aqui o Baltazar A, que eu tenho o pâncreas normal, então aqui o tronco celíaco, a esplênica, a hepática, então dá para ver direitinho o pâncreas bem delimitado. A gordura peripancreática bem cinza, bem normal. No Baltazar B eu já tenho edema difuso, a perda dos contornos anatômicos do pâncreas. O Baltazar C já tem uma infiltração da gordura, então a gordura já está toda infiltrada, cheia de processo inflamatório. O Baltazar D eu já tenho a presença de uma coleção aqui nessa região perto da cabeça do pâncreas. O E eu tenho a presença de mais de uma coleção ou gás. Então, o critério de Baltazar vai me dizer isso. Agora, se eu associar o critério de Baltazar com a presença de necrose, a gente chama de um score de Baltazar-Hanson. Tá? Então, o que eu vou dizer? O ABCDE, ele vai ganhar 0, 1, 2, 3 e 4 pontos. E aí eu vou dizer, existe necrose desse pâncreas? Não, 0 pontos. Até 30%, até 1/3 do pâncreas de necrose, 2 pontos. De 30% a 50%, ou de 1/3 até metade do pâncreas, 4 pontos. E acima de 50%, 6 pontos. Você pode somar isso daqui e vai dar também um valor em relação à complicação e mortalidade. Então, só para vocês entenderem que existem várias classificações aqui na pancreatite. Então, a classificação de Baltazar só me diz se tem edema, infiltrado, coleção. Aí eu vou somar se existe ou não existe necrose e qual a quantidade de necrose desse pâncreas. Então nós temos na pancreatite, inicialmente, o paciente morre do quê? Na primeira semana da pancreatite. Quais são as complicações precoces? São as complicações da CIRS. Ele morre de problemas pulmonares, renais e cardiocirculatórios. Então esse paciente ele vai ter aquele pulmão de SARA, ele vai ter derrame pleural, ele vai ter que ser entubado, insuficiência renal, às vezes acaba sendo dialisado. São as complicações sistêmicas. Posteriormente, de 2 a 6 semanas, você vai ter problemas locais ali no pâncreas. Se ele tiver necrose, ele pode ter uma infecção da necrose, que é o principal fator prognóstico de mortalidade. Tá? Então, por quê? Se ele tem necrose, ele não tem uma boa vascularização daquela região. Se ele estiver infectado, só você dar o antibiótico não vai resolver o problema, né? Porque o antibiótico não vai ter um acesso naquela região onde está necrosado. Então pode fazer abscessos e pseudocistos. Então, lembrando que a PCR, acima de 150 com 48 horas a dor, tem uma alta sensibilidade para necrose. Então, só para mostrar para vocês o que é essa lesão grande. Isso é o chamado pseudocisto, né? Então, o que é pseudocisto de pâncreas? Você só pode chamar de pseudocisto depois de 6 semanas de pancreatite. Até 6 semanas a gente chama de coleção peripancreática. Então existe aquele extravasamento de líquido perto ao redor do pâncreas, aquela coleção. Normalmente as coleções são reabsorvidas. Se ela permanece lá depois de 6 semanas, ela é chamada de pseudocisto. Agora, por que é um pseudocisto? Parece um cisto bem delimitado, né? Porque ele não tem um epitélio que envolve ele. O que envolve essa coleção líquida é o processo inflamatório e os órgãos adjacentes. Então é o estômago, o intestino, o próprio pâncreas, a parede abdominal. Então ele é um pseudocisto porque ele não tem epitélio. Né? E qual que vai ser o tratamento do pseudocisto? Se ele for assintomático, menor do que 6 centímetros, você pode só observar. Se ele for acima de 6 centímetros, ele provavelmente não vai regredir. Ele vai precisar de uma drenagem. Aí tem que tomar muito cuidado, porque não é recomendado fazer a drenagem externa, puncionar e colocar um dreno. Por quê? Porque esse líquido ele pode estar conectado a algum canalículo do pâncreas. Quando você faz a drenagem externa, você transforma aquilo numa fístula pancreática. Então o ideal é fazer a chamada derivação interna. É drenar esse pseudocisto para dentro do tubo digestivo, ou do estômago ou do intestino delgado, aonde ele estiver mais próximo. E aí ele vai drenar para o tubo digestivo, vai funcionar como a drenagem da papila. Quando ele esvaziar, ele vai colabar e vai fechar.
tá? Então esse é o pseudocisto do pâncreas. E mais tardiamente você pode ter complicações hemorrágicas, a pseudoneurismas, a artéria esplênica, a ascite pancreática, que é rara, que é quando esse líquido ele envolve a cavidade peritoneal. É muito grave porque esse paciente tem enzimas digestivas que acabam irritando toda a região das alças e do peritônio. Como é que eu trato pancreatite? Então, o princípio do tratamento, nós não temos uma medicação específica que resolve o problema. Eu vou ter que dar suporte para o indivíduo se recuperar sozinho. Por isso que se o paciente já tiver uma comorbidade, for mais idoso, vai aumentando a mortalidade, né? Os pilares do tratamento são jejum, então precisa de pelo menos 24, 48 horas de jejum, dieta zero, hidratação vigorosa, então esse paciente ele tem muita perda de líquido, ele tem perda de líquido para o terceiro espaço, ele faz choque hipovolêmico por conta disso, então você precisa dar muito cristalóide, muito volume, baseado no débito urinário, certo? Analgesia, porque o paciente tem muita dor, e controle da diurese, para você saber como repor esse volume. Então é jejum, analgesia, hidratação e controle de diurese. Esse é o pilar do tratamento. Agora, jejum até quando? Até quando o indivíduo conseguir comer. Como é que eu sei que ele consegue comer? Ele para de vomitar e ele não tem mais dor. Tá? Isso normalmente na pancreatite leve, com 48 horas resolve. Você vai prescrever uma dieta leve, hipolipídica, hipogordurosa. O indivíduo vai aceitando via oral, perfeito, ele já vai melhorar. Agora tem aquele indivíduo que não aceita a dieta via oral, ou porque ele está vomitando, ou porque ele distendeu, ou porque ele tem dor na hora que come. Então, nesses casos, qual que é o próximo passo? Passou de 48 horas, não aceitou dieta, a gente precisa passar uma sonda para poder alimentar esse paciente. E o local ideal para se passar essa sonda é que ela seja depois do pâncreas. Então, é guiada por endoscopia após a segunda porção do duodeno para não irritar o pâncreas. Tá? Eu vou tentar dar dieta, então, enteral por sonda, guiada por endoscopia. Se eu não conseguir dar a dieta enteral, porque o paciente distende ou porque ele tem dor, aí eu vou para a nutrição parenteral. Então, a parenteral é o último caso, tá? Mas, lembrando, mesmo se você não conseguiu dar a quantidade de calorias que o indivíduo precisa, e você precisou entrar com a nutrição parenteral, é muito importante manter alguma coisa de dieta no trânsito enteral. Nem que seja o que é chamada dieta de trânsito, 200, 300 ml em 24 horas em bomba de infusão. Por quê? Para nutrir os enterócitos. Mesmo que você não consiga dar as calorias do indivíduo, você vai evitar que ele tenha a chamada translocação bacteriana. Porque o que causa a infecção da necrose lá do pâncreas? É a translocação. Então, se você conseguir dar um pouco de dieta no trânsito, você diminui a translocação e melhora o prognóstico, porque aquela necrose vai ficar estéril. Né? Porque o que piora o prognóstico é a infecção da necrose. Então, a parte da dieta talvez seja o local onde o médico pode influenciar mais na pancreatite. A hidratação com cristalóide abundante, de acordo com o débito urinário, normalmente 2, 3, 4 mil ml. E a analgesia também é outro ponto de interrogação. Né? Então, existe um consenso aí de que deve-se evitar a morfina, porque a morfina tem um efeito colateral que é a compressão, a contração do esfíncter de Oddi. Então, se eu tiver uma contração do esfíncter de Oddi e o paciente tem pancreatite, teoricamente vai piorar a pancreatite. Então, existe esse efeito colateral da morfina, que é visto, porém, não se está provado se esse efeito piora ou não a pancreatite. Mas, na dúvida, muitos serviços não utilizam morfina para pacientes com pancreatite. Começa com analgésico simples, dipirona, tramadol, e em casos mais intensos acaba entrando até com a meperidina, que é um analgésico que não é muito utilizado, porque ele causa dependência química muito facilmente, mas tem serviços que adotam no local da morfina. Tá? Então é importante saber que existe essa dúvida em fazer ou não fazer a morfina. O controle hidroeletrolítico, né, dos distúrbios metabólicos e o balanço hídrico diário. Então vocês estão vendo que aqui eu não falei em cirurgia, eu não falei em antibiótico, esse caso leve eu nem fiz tomografia. Tá? Então, e aí antes da alta, melhorou o processo, o paciente voltou a receber dieta, melhorou os exames, você vai fazer a colecistectomia e vai dar alta. Então, o ideal é fazer a colecistectomia na mesma internação, logo que se esfria o processo, 5 a 7 dias depois do quadro da pancreatite. Porque se você não fizer a colecistectomia, ele pode recorrer à pancreatite e ela pode vir mais grave da próxima vez. Nos casos graves, aqui eu já tenho complicação local, sistêmica, o ideal é que o paciente fique
num serviço de terapia intensiva. Muitas vezes ele vai precisar de um jejum mais prolongado com parenteral, porque ele não vai aceitar a dieta. Analgesia e hidratação da mesma forma. Pode ser necessário drogas vasoativas para controlar a parte vascular desse paciente. Aí tem umas dúvidas, faz antibiótico ou não faz antibiótico, né? Então, a literatura passa por altos e baixos. Tem momentos que faz todo mundo, tem momentos que não faz nunca, e a gente fica no às vezes. Aí vai depender de cada serviço. O que existe clássico na literatura mais recente é necrose de até 30% do pâncreas, eu faço antibiótico profilaxia com imipenem. Só que 2014, 2013 começaram a surgir vários trabalhos mostrando que deve ser abandonado o antibiótico profilaxia. Então não se faz mais. Então eu botei um ponto de interrogação aqui, porque essa resposta a gente não tem. Vai depender do serviço onde vocês estiverem, certo? Então, os serviços americanos, europeus, eles não fazem mais a profilaxia porque eles fazem de rotina a punção da necrose, guiada por tomografia, e a cultura. Quando esse paciente tem infecção, ele entra com antibiótico. No Brasil é difícil fazer esse procedimento. Então muitas escolas, muitos hospitais optam por entrar com antibiótico profilaxia quando tem uma pancreatite grave com necrose acima de 30%. Então isso não está errado. Tem literatura para isso. Mas a tendência, é importante que vocês saibam isso, a tendência atual da literatura é de não fazer mais antibiótico profilaxia na pancreatite. Mas o conceito que tinha era, acima de 30%, fazia o imipenem. Certo? Então, a gente tem que se adaptar às questões. Então, vocês vão ver que quanto mais vocês estudam, mais questões mal feitas vocês vão encontrar nas provas. Né? Se você achou que está tudo bem feito, você não estudou muito bem. Sempre vai ter questão ambígua, difícil, e vai ter questão de serviço. Tá? Então, ou é nunca, ou com necrose acima de 30%. Para profilaxia. E lembrando, uma profilaxia com carbapenem, com imipenem. Tá? Aqui no Brasil, existe também a possibilidade, tem um inquérito nacional de pancreatite feito pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, existe a possibilidade de usar ciprofloxacina com metronidazol. Não está errado. Muitos serviços adotam isso antes do imipenem. Mas o que a literatura mundial diz é o carbapenêmico. E cirurgia? Quando que eu opero? Bom, eu vou operar a vesícula sempre, antes da alta. Ok. Evadir o pâncreas. Isso é bem estabelecido. Eu só tenho indicação de operar o pâncreas quando eu tenho necrose infectada. A necrose estéril não tem indicação de cirurgia. Se eu tenho necrose infectada, o meu antibiótico ele não vai sozinho conseguir combater a infecção, porque tem necrose. Ele não vai chegar lá. Então qual é a cirurgia? É a necrosectomia. Você vai fazer o debridamento do pâncreas. Aí a gente pode discutir qual é a tática cirúrgica melhor. Se o clássico é fazer uma laparotomia mediana, abrir a cavidade e debridar o pâncreas. E muitas vezes deixar esse paciente aberto, em peritoneostomia, com aquela bolsa de Bogotá. Então fecha ele com o coletor de urina. Porque o paciente vai precisar de várias lavagens programadas. Quando você faz isso, você tem uma mortalidade muito alta. Então isso é importante saber. Hoje em dia existem métodos tentando abordar isso pelo retroperitônio, pelo dorso, para não contaminar a cavidade. Inclusive, métodos videoassistidos, com a videolaparoscopia, que tem bons resultados também. Mas o importante é necrosectomia quando? Quando tem necrose infectada. E qual é o melhor momento de fazer isso? Então, quem trata dessa doença, normalmente tem muito problema com o pessoal da UTI, né, com os intensivistas. Então, porque fica aquela pressão, o paciente está grave, tem necrose, está infectado, tem que operar. Mas é muito nítido na literatura o conhecimento de que quanto mais tarde você operar esse paciente, melhor o prognóstico. Então você tem que segurar pelo menos 14 dias. Operar esse paciente antes de 14 dias da pancreatite tem uma mortalidade muito maior. O ideal é que seja após 4 semanas. Por quê? Porque essa coleção, essa necrose, ela já se organizou. Você tem mais chance de fazer uma cirurgia única, definitiva, não precisar ficar reoperando o paciente, né? E você já tem aquela região mais bem bloqueada para fazer a drenagem, tá? Então quando tem necrose infectada e quando? O mais tarde possível, no mínimo após 2 semanas, 14 dias. Então olha, dá uma olhada nessa imagem, na tomografia e na cirurgia, né? Você não tem mais pâncreas, ele está destruído, derretido, aí tem essa secreção inflamatória e necrótica grudada no estômago,
Então, o que a gente observa? O paciente está extremamente grave na UTI, ele está entubado, está com droga vasoativa e ele não melhora. Quando você opera e contamina a cavidade, no dia seguinte ele morre. Porque ele estava mal, mas esse processo inflamatório estava no retroperitônio. Na hora que você contamina a cavidade peritoneal, tem uma absorção enorme dessas citocinas e o paciente morre. Então, por isso tem uma alta mortalidade e uma tendência de se tentar drenar isso pelo retroperitônio hoje em dia. E outra coisa, dúvida que pode surgir, tem indicação de fazer CPRE na pancreatite? Alguém pode perguntar, bom, se era um cálculo que passou e entupiu ali, eu devo fazer CPRE em todos os casos? A resposta é não. Por quê? Porque a própria CPRE é causa de pancreatite, primeira coisa. E segundo, na maioria dos casos o cálculo não está mais lá. O cálculo já migrou e é só a papilite que está causando o problema. Então, em quem eu vou fazer pancreatite? CPRE, em quem tem pancreatite e que está com o cálculo preso lá, impactado na papila. São os pacientes com icterícia persistente. Então, aquele paciente que não teve queda da bilirrubina, que manteve esse quitérico, faz um exame de imagem, vê que tem um cálculo lá, colédoco dilatado, vai ter que fazer CPRE. Senão, não vai melhorar a pancreatite, porque o cálculo está obstruído. Tá? Então, na pancreatite, é importante a gente dar o diagnóstico, descobrir a causa, fazer um critério de gravidade, saber se tem que fazer ou não tomografia, se tem que fazer ou não antibiótico, e se tem que fazer ou não cirurgia e CPRE. São os pontos chaves que são questionados nas provas sobre pancreatite aguda. Então, aqui só para mostrar, se tiver um cálculo impactado lá, ele vai estar obstruindo o vírus ao mesmo tempo, aí você vai fazer CPRE. São raros, mas é uma indicação precisa. Então agora vamos falar da diverticulite, que é outra doença etiológica do abdômen agudo inflamatório. A doença diverticular do cólon é um falso divertículo, para começar, né? Diferente do divertículo de Meckel. Por que ele é um falso divertículo? Porque ele não tem todas as camadas da parede do intestino. Na verdade, você tem os pontos de entrada dos vasos ao redor da tênia, ele causa um ponto de fraqueza. O indivíduo que tem uma pressão grande no colo é como se fosse uma hérnia. A mucosa e a submucosa herniam em direção à serosa. Ele não tem a camada muscular. Então ele é um falso divertículo. Ele é muito comum nos pacientes mais idosos. 1/3 da população acima de 50 anos tem divertículos e 2/3 acima de 80. Então é uma doença que vai aumentando com a idade. Qualquer segmento do cólon pode ser acometido, principalmente o cólon esquerdo, o sigmoide. E a doença diverticular, a presença do divertículo causa doença diverticular. A doença diverticular pode complicar de 3 formas. Uma delas é a hemorragia digestiva, é o sangramento. Outra delas é a inflamação, que é a diverticulite, que nós vamos falar aqui. E outra é a estenose. O paciente tem várias crises de diverticulite e estenose e causa uma obstrução. A diverticulite, então, é a inflamação do divertículo. Então aqui nós temos imagens para mostrar o que é um divertículo visto na coluna. E você vai ver simplesmente o orifício dessa bolsinha que vai ser exteriorizada para fora. Tá? Então, essa é uma imagem mostrando que ele é um falso divertículo, porque ele não tem a camada muscular. Então ele tem uma parede mais fina, mais delgada. Aí outra pergunta que eu já vi em prova também, que causa muita confusão na hora de responder. Qual que é a posição onde estão os divertículos? O divertículo está sempre no mesmo lugar, em relação à tênia, em relação ao cólon. É na borda mesentérica, antimesentérica. Então, como que a gente entende isso, né? Então, é simples. Então, vamos olhar essa figura aqui. Aqui, quantas tênias tem o cólon? Primeira pergunta. Vocês têm que lembrar da anatomia. O cólon tem 3 tênias. Tem uma tênia chamada a tênia mesentérica, que fica colada no meso. Essa tênia a gente não enxerga. Ela é mesentérica, vem lá na gordura do meso. E tem outras 2 tênias, que são as chamadas tênias antimesentéricas, certo? Que elas estão fora do meso. Então, aonde que sai o divertículo? O divertículo sai na borda da tênia, entre a tênia antimesentérica e o meso. Então, ele vai sair aqui, por dentro e por dentro. Então, eu já vi uma questão dizendo assim, é verdadeiro ou falso? Os divertículos localizam-se na borda mesentérica da tênia antimesentérica. Deu para entender isso? Então, de novo, você tem as tênias antimesentéricas e a tênia mesentérica. Essa tênia antimesentérica vai ter 2 bordas, uma para dentro, uma para fora. Então, se essa borda é perto do meso, é chamada de borda mesentérica. Se essa borda é longe do meso, ela é antimesentérica. Então, essa afirmação está certa. O divertículo está na borda mesentérica, perto do meso, da tênia
antimesentérica. Então, ele pega um conceito, põe no enunciado que você não consegue entender. Então, você tem que só entender essa figura para poder não errar isso. Então, na prática, é isso que a gente vê. Então, você tem aqui as duas tênias no colo, formando essa estradinha aqui, que você vê que são as tênias antimesentéricas. A tênia mesentérica está escondida lá embaixo. O divertículo está onde? Está para fora. Então, ele vai estar entre a tênia antimesentérica e o meso. Então, os saquinhos são laterais. Certo? Então, isso é o que a gente vê durante a cirurgia. E o que causa diverticulite? É uma obstrução do ósseo do divertículo, normalmente por fezes, por resíduos alimentares, vai causar uma distensão, uma infecção, uma inflamação e perfuração. Então, por princípio, a diverticulite, por mais leve que seja, já tem microperfurações. Tá? Então, ela pode não ter um abscesso, uma perfuração grande, já pode estar bloqueada, mas ela tem pequenas perfurações. Isso causa, a princípio, por obstrução. Então, você já vai pensar que para tratar esse paciente, para evitar que tenha isso, ele deve evitar alimentos que tenham sementes, que tenham resíduos, que possam obstruir esse divertículo aqui como uma precaução. Qual é a clínica? O paciente tem uma dor na fossa ilíaca esquerda, então começa com uma dor mais visceral, mais em mesogástrico, que localiza na fossa ilíaca esquerda, associada à febre, uma massa palpável, normalmente um plastrão inflamatório, e pode ter abscessos, pode ter fístula para outros órgãos, e pode romper em peritônio livre, causando peritonite. A fístula mais comum é para bexiga, chama fístula colovesical. Então, é importante porque ela causa uma clínica bem interessante. O paciente começa a ter infecção urinária de repetição, porque tem uma comunicação da bexiga com o cólon, e ele pode ter a chamada pneumatúria. E na hora de urinar, ele sente que ele perde gás pela urina. Então, isso é por conta da comunicação do cólon com a bexiga. Os exames possíveis. O ultrassom pode mostrar um processo inflamatório, mas a tomografia é o padrão ouro. Então, a tomografia é o melhor exame para você ver, dar o diagnóstico de diverticulite e classificar a gravidade. Eu coloquei a colonoscopia, então existe colonoscopia, então tem alguns casos que foram feitos, você vê um processo inflamatório, só que ela é contraindicada. Não deve fazer colonoscopia na diverticulite. Por quê? Porque se já existe um processo inflamatório com microperfuração, na hora de fazer a colono vai injetar gás e ele vai acabar de romper e vai causar uma perfuração difusa sob pressão ainda. Então, não se faz colonoscopia na suspeita de diverticulite, se faz tomografia. Existe uma classificação importante, porque muda a nossa conduta, que é a classificação de Rinchey. Então, o que diz a classificação de Rinchey na diverticulite? O Rinchey tipo 1 é aquele paciente que só tem microperfurações, microabscessos. É o chamado flegmão. Ele não tem uma perfuração abundante, não tem peritonite, tem só dor local. O Rinchey 2 é quando eu já tenho um abscesso mais localizado. Então o paciente não tem peritonite difusa, na imagem já forma-se um abscesso naquela região. Então, para eu tratar esse paciente, além do antibiótico, eu já tenho que drenar esse abscesso. Não necessariamente por cirurgia, pode ser uma drenagem externa por punção. O Rinchey 3 e 4, eu já tenho peritonite difusa. Então, se é Rinchey 3 e 4, é laparotomia mediana. Só que o Rinchey 3 eu tenho uma peritonite purulenta e o Rinchey 4 é uma peritonite fecal, que é mais grave. Tá? Então, Rinchey 3 e 4, cirurgia. Rinchey 1 e 2, eu posso não operar, tratar só com antibiótico. Se tiver abscesso, Rinchey 2 tem que ter drenagem percutânea. Então, uma imagem de tomografia mostrando a presença dos divertículos e o processo inflamatório ao redor do cólon. Então, isso aqui, na verdade, é a pelve mostrando um abscesso já com gás e coleção na região do fundo de saco. Então, você vê a chamada borramento da gordura mesentérica, né? Muito frequente quando tem processo inflamatório, apendicite, diverticulite. A gordura normal tem esse tom mais acinzentado. Quando ela vai ficando mais esbranquiçada, que é um borramento da gordura, mostra o processo inflamatório. E aqui já tem ar fora de alça. Então, casos leves, Rinchey 1, pode tratar até em casa, com antibiótico via oral, uma dieta sem resíduos. Casos mais graves podem precisar de internação, antibiótico venoso e as cirurgias em casos mais complicados. Rinchey 2 com abscesso localizado, eu posso fazer a drenagem percutânea, colocar um dreninho ali, ou a drenagem cirúrgica. E o Rinchey 3 e 4, eu vou partir para a cirurgia, e a cirurgia vai ser o quê? Lavar amplamente a cavidade, ressecar aquele pedaço do intestino, normalmente o sigmoide, que é onde tem a lesão, onde tem as principais lesões inflamatórias,
Aí a pergunta é, o que fazer depois? Ou eu vou reconstruir o trânsito, fazer uma anastomose do cólon que sobrou com o reto, ou eu vou fazer uma cirurgia de Hartmann, que é fechar o coto retal e fazer uma colostomia proximal. Tá? Então, cirurgia de Hartmann é a sigmoidectomia, então retira-se essa parte do sigmoide, fechamento do coto retal e exteriorização com uma colostomia terminal do coto proximal. Tá? Então, uma ou outra vai depender da gravidade do doente, da condição de fazer anastomose, da conduta do serviço, né? Então, as duas são possíveis. Então, nesse caso, ele está fazendo a ressecção com anastomose primária. Você pode também fazer anastomose primária e uma ileostomia de proteção. É uma outra situação também. Vai depender do doente e da rotina do serviço. Tá? Mas se tiver RINT 3 ou 4, é laparotomia mediana e ressecção. Então, vamos fazer algumas questões aqui agora. 2015. São situações infecciosas que requerem tratamento cirúrgico desde o momento do diagnóstico, exceto empiema da vesícula, necrose pancreática, apendicite, peritonite secundária e abscesso esplênico. Então, o que não tem indicação cirúrgica aqui é a necrose pancreática, a não ser que ela estivesse infectada. Um senhor de 51 anos refere dor pélvica há 7 dias, acompanhada de vômitos, anorexia e febre. A dor piora com a alimentação. Há 2 dias refere pneumatúria, nega emagrecimento, previamente rígido, não tinha alterações de hábito intestinal, nunca fumou, IMC de 35, está em regular estado geral com uma temperatura de 37,8, abdômen globoso com uma massa dolorosa na fossa ilíaca esquerda. Então é um paciente que tem uma dor na fossa ilíaca esquerda, com febre e pneumatúria. Então o que está acontecendo? Uma diverticulite aguda com fístula para a bexiga, provavelmente. Né? Em relação ao abdômen agudo inflamatório, assinale a incorreta. O sinal de Lapinski consiste em uma dor na fossa ilíaca direita, desencadeada pela palpação profunda do ponto de McBurney, com o membro inferior direito elevado e estendido. Tá certo. Então tem 2 sinais, a gente vai ver na aula de apendicite. Um chama sinal de Sloan, é quando você comprime a fossa ilíaca direita, levanta a perna do paciente e você segura a perna dele. Quando você solta e ele mantém a perna estendida, chama sinal de Lapinski. É um epônimo, mas cai em prova, né? De 80% a 90% dos casos de pancreatite aguda são classificados como leves? Sim. Na diverticulite do sigmoide RINT 3, há indicação de tratamento cirúrgico? Sim. A ultrassonografia e a tomografia do abdômen têm sensibilidades semelhantes no diagnóstico de diverticulite? Não, a tomografia é melhor. Na suspeita de necrose infectada na pancreatite aguda, deve-se realizar punção guiada por ultrassom ou tomografia. Essa punção para coleta do material para bacterioscopia e cultura deve ser realizada pela região dorsal do paciente, já que o pâncreas é reto peritoneal. Sim, quando for fazer punção, normalmente ela é pelo dorso. Qual o método diagnóstico que não deve ser solicitado, a princípio, diante de suspeita de diverticulite? É a colonoscopia. Então, é contraindicado. Paciente de 48 anos, branco, masculino, carpinteiro, apresenta quadro de dor abdominal no quadrante inferior esquerdo há 2 dias, apresentou um episódio de evacuação com fezes amolecidas, náuseas, distensão abdominal e febre. Ao exame físico, apresentava dor à descompressão brusca localizada na fossa ilíaca esquerda. Diante dessas alternativas, ela é incorreta. O diagnóstico mais provável é diverticulite, então dor na fossa ilíaca esquerda, com febre, DB positivo localizado. Sim. A apendicite aguda representa a hipótese diagnóstica errônea mais frequentemente realizada em pacientes com diverticulite? Sim, a apendicite sempre é um diagnóstico diferencial. A gente vai ver isso, ela pode acontecer em qualquer local. A enterite ou colite de Crohn agudas podem se apresentar com dor abdominal, febre e leucocitose? Sim, doença inflamatória intestinal também. A tomografia é o método diagnóstico mais seguro e melhor relação custo-benefício em portador de diverticulite aguda, proporcionando ainda a possibilidade terapêutica da presença de abscesso? Sim, a melhor conduta no caso é cirurgia imediata, sigmoidectomia, colostomia, terminal do descendente, sepultamento do reto, Hartmann. Não. Então, nesse caso, se é uma doença localizada, vai ter que fazer a tomografia e avaliar. Né? Pode ser só antibiótico ou antibiótico com drenagem. Paciente masculino de 68 anos é recebido no serviço de emergência com quadro de dor agudo há 5 dias. Encontra-se desidratado, taquicárdico, febril, taquipneico,
leucograma com 29 mil leucócitos, com desvio à esquerda. O exame abdominal relata distensão, sinais de irritação peritoneal difusa, dor intensa à palpação na fossa ilíaca esquerda, onde se observa um plastrão inflamatório. Após medidas de suporte clínico, é indicada a cirurgia, sendo encontrado peritonite purulenta generalizada. Qual a classificação de Rinchey? Rinchey 3. Então cai em prova isso aqui também, hein? Para a confirmação diagnóstica da diverticulite, o exame confiável que revela a localização e a extensão, qual é o melhor exame? É a tomografia. Então, se alguém tiver alguma dúvida, diverticulite, pancreatite, temas frequentes, podem perguntar ou podem mandar que a gente responde na próxima aula, que é só sobre apendicite aguda para finalizar o abdômen agudo inflamatório. Tá? Obrigado.